Hoje a gente vai falar sobre um tema que eu tô muito feliz de poder levar até todos vocês. Quero aprender também, porque a gente precisa entender quais são os sintomas para agir o quanto antes. O nosso papo hoje é sobre AVC, acidente vascular cerebral, popularmente conhecido como derrame, né? E, infelizmente, está entre as principais causas de morte no mundo. No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, uma pessoa morre em decorrência da doença. E contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. Ou seja, é um número absurdo. Quando a gente se depara com um número desses, a gente fala, para tudo, a gente tem que aprender, a gente tem que fazer prevenção. Vamos falar sobre AVC. E aí, hoje, por isso que eu falei que eu tô feliz, porque a gente vai falar e vai falar com quem entende, tá? Agora, além disso, o acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no país e a primeira causa de incapacidade no mundo. Outubro é o mês de combate e conscientização do AVC. E nossa convidada é neurologista, mestre em gestão de saúde coletiva do Hospital Sírio-Libanês, doutora Ana Paula Pena Diniz. Seja muito bem-vinda, querida, muito bom te receber. Olá. Você já conhece o caminho? Pois é, dá licença. Olá, tudo bem, pessoal? Que bom poder falar sobre AVC, né? Porque eu até perguntei antes, assim, quanto antes agir, melhor é. Exatamente, Cláudia. O AVC, ele é uma doença que a gente precisa falar muito, né? Por isso, assim, a importância do mês de outubro, onde a gente precisa realmente conscientizar a população daqueles fatores de risco que levam potencialmente a um AVC. Então, se você tem algum dos fatores de risco, você deve ficar mais atento, mais alerta, ou se você convive com pessoas que têm essas doenças, né? E ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, saber o que fazer, saber como agir. Então, esse mês de outubro é extremamente importante por causa disso. Porque a gente vê mesmo pessoas que tiveram um derrame com poucas consequências e pessoas que tiveram muitas perdas, né? Consequências muito, às vezes até incapacitante, né? Totalmente incapacitante. Existem tipos diferentes de AVC? Exato. A gente tem, né, o AVC isquêmico, que é quando falta sangue, né, numa determinada área, numa determinada região do cérebro. A gente tem o AVC hemorrágico, que é aquele onde ocorre o extravasamento de sangue, né, no parênquima cerebral. E além da extensão do AVC, do tamanho desse AVC, depende também do tipo de socorro que a pessoa recebeu, o tipo de tratamento, se foi um socorro rápido, se não foi, se a pessoa pôde ser submetida ao tratamento trombolítico, né, que a gente pode falar um pouquinho daqui a pouco, que é o tratamento que tenta reverter os sintomas. Então, a pessoa pode, de repente, ficar até sem sequela nenhuma. Então, depende muito da extensão do AVC e da forma como essa pessoa é socorrida. Por isso, a importância desse mês de outubro, para que a gente possa falar sobre essa doença e falar sobre os fatores de risco, tentar combatê-los, para que a gente não sofra tantos AVCs, né? Como você mesma disse, Cláudia, a gente tem aqui o AVC, é a segunda principal causa de óbito no nosso país e é a primeira causa de incapacidade no mundo, ou seja, é pelo AVC que as pessoas perdem dias de trabalho, as pessoas ficam acamadas, né? Muitas vezes perdem a capacidade de trabalhar para o resto da vida. Exatamente. Né? Quais são os fatores de risco para o AVC? Eu acho que é importante a gente, a partir do antes, né? Então, vamos lá. A gente tem um fator de risco muito importante, mas que a gente não pode modificar, que é o envelhecimento, né? Então, quando a gente envelhece, a gente está aí com uma chance maior de ter AVC, mas isso a gente não pode mudar, até porque a gente pretende envelhecer, obviamente, né? Agora, outros fatores de risco modificáveis são a hipertensão arterial sistêmica, a hipertensão... Tem uma coisa que eu gostaria aqui de falar, que é assim, as pessoas falam no consultório, eu sinto que a minha pressão está alta, então eu só tomo remédio quando a pressão está alta. Isso é uma grande bobagem, porque a pressão alta é uma doença silenciosa. As pessoas não sentem que estão com a pressão alta, tá? A pessoa só sabe que está com a pressão alta, baixa quando ela afere, quando ela mede a pressão, tá? Então, se um médico falou para você tomar o seu remédio de pressão, você deve tomar regularmente e não só quando você achar que a pressão está alta, tá bom?
Um outro fator de risco muito importante é o diabetes. O diabetes é uma doença, né, extremamente comum no nosso meio, que está relacionado aí também à obesidade. O diabetes tem um fator aí genético também bastante importante e também o diabetes precisa de um controle muito rigoroso para que a gente evite AVC, tá? Além desses fatores, então, a própria obesidade é um fator de risco super importante, o sedentarismo, né? Não praticar atividade física, né? Eu sei que você é uma grande defensora da atividade física, Clau, e isso é fantástico, as pessoas precisam se movimentar. Tanto que a campanha desse ano do AVC, né, da Rede Brasil AVC, é justamente aí para sugerir que as pessoas façam algum tipo de atividade física, tá? Além desses fatores, o tabagismo, né, fumar, é um fator de risco extremamente severo, relacionado ao AVC e o etilismo também, né? Então, o hábito de ingesta alcoólica é péssimo e ajuda muito a pessoa a ter AVC. Além disso, o colesterol, né? Quem tem colesterol mais alto, infelizmente, também tem mais AVC. Com isso, então, a alimentação tem tudo a ver com a alimentação mais saudável. É importante, né? Na verdade, tem tudo a ver, acho que com o estilo de vida inteiro mais saudável, que é o que a gente defende aqui sempre. Tá na hora de acordar para tudo isso, se você não acordou ainda. Bom, fazendo essa prevenção, cuidando de todos esses detalhes, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Quais são os sintomas de um AVC? Tá. A gente tem vários possíveis sintomas, tá? Então, o paciente pode sentir, de repente, metade do rosto, metade do corpo formigando, ou perder a sensibilidade, ou ele sente uma fraqueza de um lado do corpo, a boca torta. Ele pode sentir alteração visual, ele pode ter dificuldade de coordenação, tontura, enfim, dificuldade para falar, dificuldade para encontrar palavras ou para articular algumas palavras. A gente utiliza na avaliação pré-hospitalar do AVC, né, uma escala que chama escala de Cincinnati, que é uma escala que as pessoas podem usar em casa para ter ideia se está tendo AVC ou não. Essa escala, ela é composta de 3 sinais. O primeiro sinal é o sinal da boca torta. Então, a pessoa dá um sorriso e observa a boca mais torta, o desvio de rima, né? A boca vai para um lado. Esse é o primeiro sinal. O segundo sinal, a pessoa tenta elevar os braços e aí a gente observa uma queda de um dos braços. O terceiro sinal, a pessoa tenta falar uma palavra e ela tem uma dificuldade para articular essa palavra, tá? Se eu tiver um dos 3 sinais alterados, eu tenho uma chance de 72% de estar diante de um AVC. Se eu tiver 2 desses 3 sinais alterados, 85% de chance. E pode acontecer do nada, assim. Eu posso estar, por exemplo, conversando com uma pessoa e eu percebo que está puxando a boca e eu falo, opa, aí tem que fazer esse teste para ver se tem outros sinais. Exatamente. Não tem dor de cabeça, não tem dor no corpo, nada? Então, o AVC é justamente isso. Esses sintomas que a gente está falando aqui é de instalação súbita, de início súbito. Então, é de uma hora para outra que a pessoa começa a ter esses sintomas, tá? Agora, se o AVC for hemorrágico, aí sim ele pode ter dor de cabeça associado. Mas a dor de cabeça não é um fator que realmente vai ter que estar associado. Então, é difícil mesmo da gente perceber, né? Tem que estar muito atento. Uma pessoa que não tem nada daquilo que a gente falou antes, colesterol alto, não fuma, não tem diabetes, não está obeso, pode ter um AVC também? Pode ter sim, inclusive, né, como eu falei lá no comecinho, o envelhecimento é um fator de risco, mas os AVCs, eles podem acometer pessoas jovens, Clau. Pessoas com menos de 45 anos, às vezes sem nenhum fator de risco, pode ter um AVC. Tá? Então, a gente tem até AVC em jovem. Então, mesmo quem não tem nenhum fator de risco aparente, está sujeito e pode ter um AVC. E aí, nesse caso, é muito importante o diagnóstico precoce. E aí, nesse caso, é mais comum o AVC hemorrágico? O isquêmico. O isquêmico. O AVC isquêmico é mais comum do que o hemorrágico. Vamos lembrar, então. Boca puxando para um lado, a boquinha fraqueza. Puxando para um lado, o braço que cai e a dificuldade para falar. Me dá 2 minutos e eu volto aqui para a gente continuar aprendendo sobre AVC, tá bom?
Vamos lá, gente. Que assunto interessante, né? Porque se a gente não sabe nada disso, imagina, como é que a gente socorre alguém ou como é que a gente pede socorro? É bom a gente ficar atento, não ser negligente, nem com a gente, nem com ninguém. Com a doutora Ana Paula Pena, aprendendo um pouco mais sobre AVC. Esse é o mês do AVC, a gente tem uma campanha interessante esse mês, né? É o mês da conscientização, né, Cláudia? É o mês da conscientização sobre o AVC, para que as pessoas parem, então, para pensar no impacto que essa doença tem, né, na alta mortalidade, na alta incapacidade. Então, muitas pessoas que têm AVC, né, ficam sequeladas, ficam de cadeira de roda, ficam acamadas, param de trabalhar, perdem aí dias, né, produtivos. Então, é justamente para essa conscientização, tanto para prevenir, prevenindo, cuidando dos fatores de risco, quanto assim, se acontecer, o que eu devo fazer, né? Quais são os primeiros passos? A campanha, ela visa isso realmente. Então, vamos lá. Se acontecer, o que fazer? Tá, então se eu tiver algum daqueles sinais que eu disse, né? Então, vamos recapitular que é muito importante. A boca torta, o braço caindo ou dificuldade para falar, tá? Ou qualquer outro sintoma que você acha que pode ser um AVC, você deve imediatamente ligar para o SAMU 192. A boca torta, eu penso que é um sintoma que chama a atenção. É uma boca torta mesmo, que fica assim, ou é leve? Geralmente é uma boca torta mais leve, tá? Aquela boca torta bem torta é da paralisia facial periférica, que não é o AVC. Mas isso, como é um diagnóstico diferencial muito sutil, a gente costuma falar de forma grosseira, assim, qualquer boca torta você liga, tá? Mas para o médico, a gente sabe que a boca muito torta geralmente é paralisia facial, tá bom? Então, o que acontece? Ligou o SAMU 192, imediatamente o SAMU vai te socorrer e vai te levar para o serviço de urgência ou emergência mais próximo ali da tua referência, da sua região. Agora, se de repente você mora muito perto de um pronto-socorro, de um pronto atendimento, você tem uma facilidade de locomoção de carro para ir numa UPA, para ir num pronto-socorro, você pode procurar ajuda sozinho, tá? Mas preferencialmente ligar para o SAMU 192. O SAMU está preparado para agir nos casos de possível AVC, né? Existe aí um protocolo AVC que é aplicado no Brasil todo e o paciente, então, ele vai ser direcionado para o serviço, para o centro de AVC mais próximo da residência do paciente. E aí, na hora, já agem. Não adianta a gente querer fazer nada em casa. Nada em casa. Esse socorro, pessoal, tem que ser imediato. Então, nada daquela coisa de, eu vou ver se melhora, vai ver que é um mal-estar, porque eu comi muito sal, ontem exagerei no churrasco, foi a cerveja. Não tem tolerância. Não tem 2 minutos de tolerância. Para o AVC, 1 minuto faz diferença. Essa é assim, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês, tá? Tem uma máxima que a gente usa na neurologia que é: tempo é cérebro, né? Time is brain, quer dizer, 1 minuto faz diferença. Então, se eu tiver qualquer sintoma, corre ligar para o SAMU ou para o pronto-socorro. Por quê? Porque existe um tratamento que, se você for candidato a esse tratamento, que é o trombolítico, ele pode reverter os seus sintomas, desde que ele seja feito quanto antes possível, tá? Então, o trombolítico, ele é usado com paciente que tem sintoma em até 4 horas e meia do início dos sintomas, né? Então, por exemplo, eu comecei a ter sintoma meio-dia. Se eu chegar no serviço de emergência rápido, fizer exames, tomografia, ser examinado por um médico, se eu tiver um neurologista lá ou telemedicina, enfim, e de repente até 3, 4 horas da tarde eu conseguir receber esse trombolítico, o meu sintoma ele pode ser completamente revertido. Olha que maravilha. Maravilhoso. E as pessoas não sabem disso, então ficam lá em casa, eu vou dormir, descansar, vou tirar um cochilo, quem sabe depois melhora. Não façam isso, por favor. Ok. Tem outras formas de tratar? Tem outras formas de tratar também quando não é o trombolítico, né?
tem o antiagregante plaquetário, que é o AS. Se for hemorrágico, pode até ser que você seja submetido a uma cirurgia, a uma neurocirurgia. Tem o anticoagulante, tem outras formas de tratar. Mas todas precisam de uma intervenção imediata. Por isso que 1 minuto é crucial no socorro ao AVC. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para a turma mandar pergunta, porque eu acho que assim a gente ajuda quem está em casa. Perfeito. Se você ainda não tem, o nosso WhatsApp é o 11 9 50 45 18 40. Manda as perguntas. Então, eu vou te pedir 2 minutos para a gente organizar as perguntas e eu volto aqui. Perfeito. Combinado? Combinado. Mas manda mesmo. O que você quer saber sobre o AVC? 11 9 50 45 18 40, tá? Vamos lá, de volta com a doutora Ana Paula Pena. Já temos perguntas, a produção já organizou. Já vai aparecer tudo aqui na tela. Vamos para a primeira delas? Vamos. Então, vamos lá. Primeira pergunta na tela para a gente continuar entendendo sobre AVC. Gostaria de saber se mesmo a pessoa tomando remédio de pressão arterial pode ter um AVC. Excelente pergunta. As pessoas geralmente só tomam remédio e ficam lá anos e anos e anos tomando remédio sem fazer controle, sem voltar no médico, sem fazer exames. Então, às vezes, a gente não sabe se aquele remedinho está controlando efetivamente a pressão, se só aquele remédio basta, se não precisa de outras estratégias. Então, não, a pessoa não é porque está tomando remédio para pressão que está livre de AVC. Primeiro que tem todos aqueles outros fatores que eu falei de risco, né? E segundo que quem tem pressão alta precisa de um acompanhamento da equipe de saúde, né? Do médico, do enfermeiro. Então, não basta só tomar remédio, tá? Sem fazer o acompanhamento de saúde direitinho. Ok, eu vou fazer uma pergunta minha. Alguém pode ter um AVC dormindo? Pode, Cláudia, isso é super comum. É super comum um AVC dormindo, a pessoa acorda com os déficits e tal, né? Então, a pessoa vai dormir bem e ela acorda e o AVC aconteceu lá durante o sono. Isso é bastante comum. Aí não vai dar para socorrer, porque a pessoa não vai sentir, né? Aí, infelizmente, aquela questão que eu falei do trombolítico, mas mesmo assim, acordou, corre para o serviço de urgência. Perfeito. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Dor de cabeça no pescoço e pressão baixa, juntos pode ser um AVC? Pressão alta, né? Ah, ela botou pressão alta. Pressão alta. Tá, dor de cabeça no pescoço e pressão alta. Sim, na verdade, se eu tiver dor de cabeça com pressão alta, pode ser só uma emergência hipertensiva, pode ser um pico de pressão que causou aí uma dor de cabeça, ou até uma enxaqueca, né, que a gente falou bastante outro dia. A dor de cabeça aumenta a pressão também, tá? Até pode ter um AVC aí hemorrágico acontecendo, mas o mais provável é que seja uma emergência hipertensiva ou uma crise de enxaqueca, tá? O AVC, para ele acontecer, ele precisa daqueles déficits que a gente falou no início. Então, uma boca torta, uma fraqueza de um lado, um formigamento, uma dificuldade para falar, uma incoordenação. Só esses sintomas, pouco provável que seja AVC. Ok. Próxima pergunta, vamos lá. É normal sentir cansaço após um AVC? Bom, se o paciente teve efetivamente um AVC, está comprovado, né? Ele tem sequelas e depois ele ficar com um cansaço, com uma anedonia, com uma dificuldade aí de iniciar suas tarefas, é bastante comum, infelizmente, e a gente tem que ver se isso não está associado a um distúrbio de humor, como uma depressão, tá? Que é super comum a depressão pós-AVC. Então, uma sensação de falta de energia, de indisposição, é bastante comum, isso tem que ser tratado, o paciente tem que ser medicado, porque isso muda a evolução do AVC, né? O paciente com AVC, ele precisa de bastante energia para poder fazer fisioterapia, fono, se reabilitar, terapia ocupacional. Agora, se ele não faz, ele tem um cansaço, uma anedonia, uma indisposição, isso tem que ser tratado, porque senão vai prejudicar a recuperação. A recuperação, dele. né? Próxima pergunta. Meu pai e minha mãe tiveram AVC. Tem possibilidade de eu ter também? Ótimo. Tem um fator de hereditariedade genético? O AVC, propriamente dito, não tem característica genética, tá? O que tem são os fatores de risco que levaram ao AVC, né? E esses sim, por exemplo, se o pai e a mãe tiveram AVC, provavelmente eles têm pressão alta, diabetes ou eles são obesos, tá? Esses fatores, sim, são genéticos.
A hipertensão é genético, o diabetes é genético, a obesidade é genética, tá? E é o que vai dar predisposição para o AVC, né? Exatamente. Então, não é o AVC propriamente dito, mas esses fatores de risco. Tem que ficar de olho, né? Próxima pergunta. Tenho apneia do sono, meus pais tiveram AVC. Isso pode ter alguma relação? Então, como eu acabei de dizer, os pais que têm AVC não têm relação. Agora, a apneia do sono, sim, tem estudos que mostram que a pessoa que tem distúrbios do sono, que não dorme bem, que tem apneia do sono, tem um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Tá? Infelizmente, então, se você tem apneia do sono, você deve buscar o seu tratamento para poder se livrar dessa doença. Tratar, né? Na verdade, é importante descobrir se tem, né? Outro dia mesmo eu postei, fiz história, quem me acompanha no Instagram sabe, eu fui fazer a polissonografia, o teste de latências, para descobrir se eu tenho apneia ou não. Eu tenho muito pouquinho, não preciso de tratamento, mas o meu marido, por exemplo, estava com muito. E não dá para saber, gente, também assim, a não ser que, sei lá, fique olhando, fique alguém acordado vigiando, né? Mas é importante fazer esse exame. Próxima pergunta. Sou nova, tenho 35 anos e minha avó já teve 2 AVCs. Eu tenho possibilidade de ter ainda nova ou só quando for mais velha? Então, as pessoas mais jovens, os AVCs causados por pessoas mais jovens, eles são por outras causas, geralmente trombofilias, né? Outras questões, tá? Agora, como eu acabei de dizer, o fator genético, ele é importante para os fatores de risco. Hipertensão, diabetes, obesidade. Então, você deve ficar de olho, conforme for envelhecendo, né? Naquelas doenças crônicas da sua família, né? Se é diabetes, se é obesidade, se é hipertensão. E aí, sim, cuidar desses fatores de risco. Perfeito. Eu adoraria ficar conversando horas, né? Mas o nosso tempo, sempre que o assunto é bom, ele acaba rápido. Mas a doutora Ana Paula Pena está à disposição através da telemedicina, não é? Com certeza. Outro dia eu estou super feliz que eu recebi mensagens de telespectadoras que estão indo ao seu consultório felizes da vida. Então, se você quiser marcar até uma consulta, é possível. E a gente vai trazê-la outras vezes aqui, porque a gente aprende muito com ela. Aliás, a neurologia atualmente está sendo falada demais, né? Muito. Até por conta dos sintomas pós-Covid, que tem uma relação grande. Com certeza, com certeza. Aumentar, né, o número de AVC aumentou, né, no Covid, dor de cabeça pós-Covid, declínio cognitivo pós-Covid, com certeza. Tá vendo por que eu engasgo as palavras? Olha aquilo, eu li pressão baixa e estava escrito pressão alta. Pressão alta, que é isso, acontece. gente? Tem muita gente tendo declínio cognitivo, troca umas palavrinhas, fica um pouquinho mais lento depois do Covid. E a gente espera, né, que ao longo dos meses isso vá melhorando. Muita gente com dor de cabeça que dura muito tempo também. Olha, eu também espero que melhore, porque eu tive Covid no final de março, já tem o quê? 6 meses, né? Já passou da hora de ir embora tudo isso. Doutora Ana Paula Pena, ela está no www.neuroanapaulapena.com.br. Entra lá porque você vai ter todos os contatos para tirar todas as suas dúvidas e estar bem assistido, porque isso é muito importante. E o Instagram é DRA Ana Paula Pena, tá bom? A gente tem que fazer mais uma live qualquer hora dessas. Vamos falar sobre os sintomas da Covid, pós-Covid? Quando você quiser. Vai ser muito bom. Obrigada, doutora. Obrigada, querida.